mais um MazaCast no ar e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que entende muito nos outros podcasts aí, foi muito citado. E José Carlos Lopes, Lopinho, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, por estar participando aí do nosso MazaCast. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite e estamos aí, vamos que vamos. Vamos embora, né, conhecer um pouquinho quem que é o Lopes, né? Lopinho, 16 anos de Maza. Eu entro agora para o 16º ano na Maza, né? Tenho uma história longa junto à empresa, da qual eu faço parte e tenho muito orgulho disso, pois quando eu cheguei aqui era uma corporação pequena e a custa de muito trabalho, de ajustes, a gente foi crescendo e hoje a gente olha para trás e vê tudo isso e dá orgulho, sim, fazer parte dessa história. Tá, calma aí, então que nós vamos chegar lá, tem muita coisa. Fala aí um pouquinho quem que é o Lopes, como que você começou sua carreira. Bom, o Lopes é uma pessoa que sempre gostou do que faz, né? Eu já estou no segmento tinteiro há aproximadamente 30 anos. Eu comecei a minha carreira como promotor de vendas na Sherwin-Williams do Brasil, há muito tempo atrás. Dali eu fui tendo algumas oportunidades, fui para a parte técnica e aí o mundo ficou pequeno, porque aí eu fui galgando degraus e buscando sempre mais conhecimento, me inteirando daquilo que é o mundo tinteiro e estou já aí, eu diria que 30 anos ininterruptos, nunca fiquei fora do mercado e isso para mim é fantástico, é uma honra. Que legal. O seu primeiro trabalho foi na onde, Lopinho? Meu primeiro trabalho no segmento tinteiro foi na Sherwin-Williams do Brasil, como promotor de vendas. Tá, essa época você tinha quantos anos? Na época, precisa falar a idade, né? A época eu tinha 33 anos, não, 33 não, perdão, 23 anos. Tá, e isso foi em qual cidade? Foi em São Paulo, né? Eu sou nordestino, eu sou nascido no Pernambuco, mas paulistano por adoção. E por que você mudou para São Paulo? Como todo nordestino, né? Por falta de oportunidade lá na terra natal, a gente busca uma oportunidade em outras regiões e vira imigrante e eu fui diferente. Vou procurar trabalho. Vim para cá e o meu objetivo era trabalhar, e é o que eu sempre soube fazer e gosto de fazer. E cheguei aqui em São Paulo, capital, trabalhei em outras atividades até ingressar no sistema tinteiro. Eu trabalhei como vendedor de home center, trabalhei como motorista, até que me identifiquei com o segmento tinteiro e a partir de então não parei mais. Show. Legal. E aí, vamos então no segmento de tinta aí, você começou como? Promotor de vendas. Sempre relacionado a Sempre relacionado a vendas. Na minha época, o papel do promotor de vendas era basicamente operar o sistema tintométrico dentro de um home center. Para quem está assistindo e não sabe o que é o sistema tintométrico. É a máquina que fica lá no ponto de venda, que faz a tinta na cor, no acabamento que o cliente escolhe. Ali ele tem uma gama de produtos e uma quantidade imensa de cores, onde ele escolhe o produto, o acabamento, a cor. E o promotor de vendas, na época, ele era funcionário da fabricante de tinta. Ele não era um funcionário do home center. Ele ficava lá dentro, porém, ele era remunerado pelo fabricante. Então, o vendedor, o consultor de vendas, fazia a venda e o promotor fazia isso que eles hoje chamam de manipular a tinta. Então foi assim que eu comecei. Show. A partir dali foram surgindo outras oportunidades e eu passei a atuar na parte técnica. E sempre, de novo, buscando conhecimento, tentando buscar o máximo de informação possível e nunca mais parei. E quando que na tua carreira apareceu a Maza? É uma história até interessante, porque antes de chegar até a Maza, eu passei por outras empresas, né? Eu fiquei aproximadamente 8 anos na Sherwin-Williams do Brasil. A partir dali eu fui trabalhar em uma empresa nacional. Tive outras passagens, eu diria relâmpago, por outras empresas e me surgiu a Maza, eu diria que por um acaso. Eu trabalhava numa outra companhia e um representante que hoje faz parte ainda do nosso grupo falou para o Dedê do meu trabalho, que sem falsa modéstia era conhecido, isso é um fato,
E aí o Nenê me chamou, eu vi até a Masa, nós conversamos e eu lembro cada vírgula da nossa conversa. Que legal, como é que foi? E ele falou para mim, falou, Lopes, hoje eu não tenho condições de te contratar. Você é um profissional que para mim hoje, você é um profissional caro. Caro não no sentido de remuneração, porque se for para pagar o que você merece, não tem preço. Isso foi o que ele falou. Mas o meu faturamento não comporta. Ainda, mas quando eu estiver faturando X, eu te contrato. E assim foi. Quando ele atingiu esse faturamento, parece que ele tirou o relatório hoje e no dia seguinte ele entrou em contato comigo. E demorou quanto tempo? Na época eu já estava alocado em uma outra empresa também, até com um projeto que eu tinha abraçado, que era para ir para o Nordeste. Eu ia cuidar de toda a parte técnica dessa companhia na região Nordeste, ficar sediado em Feira de Santana. O primeiro contato foi feito pelo Nenê via telefone, eu estava viajando, e aí ele perguntou se eu poderia vir novamente para a gente conversar, e eu não podia de fato. Falei, não, eu não consigo. Dessa primeira conversa até essa segunda, que ele falou, para eu atingir tal faturamento, eu vou entrar em contato com você. Demorou quanto? Foram meses. Foi aproximadamente 10, 11 meses. Foi rápido. Tá, e aí ele te ligou, vem. Ele ligou, falou, a gente precisa começar a conversar novamente. E quando ele me ligou, eu já imaginei, ele deve ter atingido o faturamento, o qual ele imaginava que seria possível, né? E assim foi. E do segundo contato até a contratação, ainda teve outras conversas. Como eu já estava com o projeto montado lá, eu até indiquei uma pessoa para ele. Eu falei, olha, Nenê, eu agradeço demais o voto de confiança que você está me dando, mas eu tenho um projeto com uma outra empresa e eu não gosto de largar nada no caminho. Mas se você quiser, eu posso te indicar uma pessoa que com certeza vai desenvolver o trabalho, vai fazer aquilo que você quer. Ele falou, maravilha, manda essa pessoa para mim. E eu mandei. Veio essa pessoa até aqui, ficou o dia com ele, conversaram. E no dia seguinte, novamente ele me ligou. Ele falou, Lopes, olha, eu achei a pessoa que você mandou super agradável, uma pessoa fantástica. Mas eu não quero contratar ninguém sem antes conversar com você. Vem falar comigo. Vai, tá. E eu me vi na obrigação de atender o chamado dele. E engraçado é que nós nos encontramos numa praça de shopping em São Paulo. Ele estava no Guarujá e os meninos dele estavam de férias. Ele falou, eu subo até São Paulo, a gente conversa. E você estava morando em São Paulo? Eu estava morando em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Ele subiu até São Paulo, nos encontramos, conversamos ali 15 minutos. Rápido? Muito rápido, porque eu já sabia o que ele queria, o tipo de trabalho que ele queria exercer, e apresentei para ele como eu ia conduzir esse trabalho, e ele falou, por mim, está tudo ok. Só que eu preciso falar com o meu pai. Essa foi a frase dele, só que eu preciso falar com meu pai. E aí eu confesso para você que num primeiro momento eu falei, nossa, mas se ele é o dono da empresa, por que falar com o pai, né? E à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo que por ser uma empresa familiar, por eles se darem muito bem, nenhuma decisão é tomada de forma monocrática. Isso é uma coisa bem legal. Ele sempre fala com o Juninho. Sempre eles sentam, debatem, analisam os prós, os contras e depois de tudo isso eles tomam uma decisão. E passado esse período, que foi longo, eu achei que ele já tinha até desistido. Porque ele falou, eu vou conversar com meu pai e depois a gente volta a conversar. E passou-se 2, 3, 4 semanas, eu achei que ele já havia desistido. E o representante ao qual havia me indicado para cá, me ligou, falou, e aí, deu certo? O que aconteceu? Eu falei, olha, eu conversei com ele, a conversa foi muito boa, mas ainda não obtive resposta. E nesse tempo você já tinha terminado outro projeto? Não, eu continuava. Estava tocando, porque eu não queria abandonar, entre aspas, não sei se esse é o termo, eu não queria parar com o projeto lá, sem a certeza de que eu estaria realocado num outro ponto. E aí o representante falou, Lopes, o Nenê é muito ocupado, você quer ver que ele esqueceu? E não deu outra. Aí ele ligou para o Nenê ligou de imediato, Lopes, esqueci. Mas vou te dar uma resposta
daqui a pouco. E foi realmente, 5 minutos depois ele me ligou, falou, ó, tá tudo certo, é tudo aquilo que nós combinamos, a hora que você quiser vir, você pode vir. E assim foi, e aqui estou eu. 16 anos atrás. E aí você entrou na Masa como? Fazendo o quê? Como foi isso? Quando eu entrei na Masa, a Masa ela não tinha um departamento técnico. Tá? Um departamento técnico era basicamente o representante. Quando tinha alguma ocorrência, ele ia lá e tentava sanar a maneira dele. Vez ou outra, quando possível, envolvia o Brito. E o Brito ia lá também para tentar resolver alguma situação. Químico, né? O Brito é o nosso químico do laboratório Base de Água. E a minha vinda para cá foi exatamente para isso. Foi a fazer com que a Masa tivesse um departamento técnico para fazer as assistências, atender as ocorrências quando necessário, mas o foco maior era treinamento. Treinamento para representante, treinamento para balconista, treinamento para pintores. E essa é uma ferramenta de trabalho que eu acredito muito. Eu acredito. E treinamento, muito. Diversos treinamentos. Diversos treinamentos, coisa que não existia, né? Para a Masa isso não existia. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu ia trabalhar uma semana com o Anciloto, em São José do Rio Preto. Então, durante o dia, nós passávamos nas lojas, esclarecendo dúvidas, levando informação de uma forma mais precisa, mais eficaz, e no final do dia nós reuníamos esse pessoal em um ponto e aí fazia um treinamento mais focado. Legal. Então era expedientes assim de 14 horas por dia, porque a gente começava a trabalhar 8 da manhã, terminava 22 horas. Puxado. Bem puxado, mas valeu a pena porque hoje a gente olha para trás e vê que o resultado ele veio e assim, e numa velocidade estonteante, uma velocidade que a gente não imaginava que fosse tão rápida. Lopim, e aí o pessoal, todo mundo sabe que você é muito bom na parte técnica. Da onde que veio isso? Isso veio um pouco de estudo, né? Eu sou técnico em química e curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu não paro no tempo. Eu estou sempre buscando informação, eu estou sempre buscando algo a mais para enriquecer o meu dia a dia, porque a informação hoje ela chega numa velocidade muito rápida, né? Essa tal globalização, como eu falo, ela fez com que todo mundo tornasse refém de uma ferramenta simples, que ninguém vive sem ela, que é o smartphone, onde você tem o mundo na palma da mão, enquanto algumas pessoas, isso não é uma crítica, é só uma observação, enquanto algumas pessoas perdem 2, 3 minutos vendo vídeos que não levam a nada, eu invisto os 3 minutos vendo os mesmos vídeos, mas que me agregue alguma coisa. Com certeza. Então, eu sempre busco informação, eu estou sempre buscando conhecimento para que eu possa ser um multiplicador disso. Isso não basta você ter conhecimento, você tem que passá-lo à frente. E esse é o meu papel dentro da empresa. E muitos representantes recorrem aí para você. Né? O meu dia a dia, a minha rotina, ultimamente, ela mudou um pouco, né? Porque até dezembro do ano passado eu era CLT, eu era funcionário da Masa, né? E na parte técnica. Da parte técnica e gerente comercial. Eu gerenciava toda a região Nordeste, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amazonas e uma parte do Pará. Então, comercialmente, eu respondia por essa área, mais a parte técnica. Agora, comercialmente, eu atuo não mais como CLT, mas como pessoa jurídica no estado de Alagoas e continuo com toda a parte técnica da região Nordeste. E como que está sendo essa mudança, esse desafio? Eu confesso para você que no primeiro momento foi impactante, porque você tem ali uma rotina de trabalho, se é que dá para dizer que meu trabalho tinha rotina, porque era toda semana uma situação diferente, né? Eu cheguei a brincar e falar que a minha vida ultimamente era dentro de um avião. E é verdade, porque eu viajava toda semana eu estava num estado diferente. E aí com essa mudança, isso acabou enxugando um pouco. Aí hoje eu tenho o estado de Alagoas, que eu atuo comercialmente, um estado pequeno,
que dá para atuar tranquilamente. Pequeno, uma média. O cliente mais distante que eu tenho, para você ter uma ideia, ele fica a 200 quilômetros da minha base. Ou seja, eu nunca durmo fora de casa. Eu consigo ir, fazer o atendimento e retornar. E a parte técnica do Nordeste, uma semana de cada mês, eu trabalho com um representante. Então, mês de janeiro, por exemplo, uma semana de janeiro, eu deixo a minha base, onde eu atuo comercialmente, e vou trabalhar com o representante de Manaus, com o representante do Piauí, com o representante do Ceará. E aí, como que é esse trabalho? Esse trabalho é basicamente o que eu fazia aqui. Eles montam uma agenda de treinamentos, não é? Porque, de novo, é uma ferramenta que funciona demais, treinamentos para balconista, para pintores. Porque a gente sabe, é sabido por todos, que existe predileção por marca em qualquer segmento. E no segmento tinteiro não é diferente. Então, qual que é o nosso papel? É ir a esse profissional, é ir a esse lojista, mostrar para ele que nós temos produtos tão bons quanto o concorrente, não importa qual seja, com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo desempenho, com o compromisso de qualidade e com um preço justo. Isso até foi comprovado aí pela Abrarte. Sim. Tivemos aí mais de 7 premiações. 7 premiações. Fomos indicados em muitas categorias. Foi um evento muito bom. Para quem não sabe, a Abrarte, a Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, até brincou que é o Oscar brasileiro das tintas. Mas pode ser considerado, sim. Então, ganhamos muitas premiações. Foi um evento muito legal e está testando aí mais uma vez que você acabou de falar. Com certeza. E como que foi essa decisão de sair da parte técnica e falar, vou ser representante, vou começar para as vendas? Não foi uma decisão fácil, tá? Por quê? Porque eu sempre gostei do que eu faço. Aliás, quando a gente gosta do que faz, você tende a fazer bem feito. Isso é um fato. Eu sempre gostei desse corpo a corpo, de estar lá junto ao profissional, de estar junto à revenda. E, num primeiro momento, eu senti alguma dificuldade. Partiu de você essa decisão? Essa decisão realmente ela partiu de mim. Por quê? Porque chega um determinado momento que você se cansa, não adianta. Por mais que você goste daquilo que você faz, por mais dedicação que você tenha, o tempo vai passando, a idade chega e a gente vai, o corpo ele vai sentindo. Então, eu confesso para você que no início, quando eu comecei a trabalhar lá há muito tempo atrás, no domingo eu estava ansioso para que chegasse a segunda-feira, que eu falava, nossa, amanhã eu vou viajar. Adorava. Ultimamente, a ansiedade era a mesma, mas o contrário. Eu falava, nossa, eu vou ter que viajar. Então, chega uma hora que você tem que dar uma tirada de pé. E aí surgiu essa oportunidade como representante. Eu já tinha em mente isso, de uma hora buscar, parar nunca, mas de dar uma desacelerada. E quando surgiu essa oportunidade, eu cheguei até o Nenê, o Marcelo, falou, olha, eu quero essa oportunidade. Houve até uma certa resistência por parte deles, isso é fato. O Nenê falou, poxa, Lopes, mas você faz um trabalho tão bom com a gente, eu não queria te perder, vamos ver o que a gente consegue fazer. E eu falei para ele, ó, Nenê, eu já estou decidido. E aí ele falou, tá, eu vou pensar um pouco. Tá? E no dia seguinte ele chegou e falou, Lopes, olha, eu dei uma analisada e eu acho que está na hora de você ter uma oportunidade, está na hora de você viver um pouco mais, mas eu tenho uma condição. E eu falei, poxa, qual que é a condição? Ele falou, eu analisei o estado de Alagoas e eu percebi que ele é um estado pequeno e que você consegue desenvolver um trabalho com muita facilidade. Então eu quero uma semana de cada mês seu trabalho para a Masa. Isso aí é um acordo que eu tenho com ele. Falei, tá ótimo. E assim nós fizemos. Agora, o período de adaptação ele é complexo, porque é uma rotina totalmente diferente, ou seja, é um trabalho que tem características similares, mas com suas particularidades. Na parte técnica a qual eu continuo atuando, isso para mim é fantástico, porque de novo, eu gosto do que eu faço, sem falsa modéstia, sei fazer. Na área comercial, como representante,
No primeiro momento eu senti uma certa dificuldade, mas hoje isso já é passado. Hoje já consigo desenvolver o trabalho como deve ser. Faz um ano. Incompleto, ainda não completou um ano. Porque oficialmente eu me tornei representante dia 1º de janeiro de 2023. Até 31 de dezembro eu era CLT na Masa. Legal. Você acha que é um diferente essa parte técnica, muito aguçada nas vendas? Faz diferença? Muita diferença, muita diferença. Porque quando você tem o conhecimento, torna-se muito mais fácil. Diferente de outros representantes que de repente não têm um conhecimento tão aguçado quanto o meu, ou de outros técnicos, ele depende de terceiros. Então ele quer uma informação, ele tem que buscar essa informação, e hoje o tempo tem que ser rápido. No meu caso, eu já tenho isso na ponta da língua, já está processado no cérebro. Então, o cara pergunta para mim, olha, eu quero fazer uma pintura tal, eu já sei o produto que ele vai usar, eu já sei como que vai fazer, então torna-se muito mais fácil, tá? Eu sempre falei o seguinte, o departamento técnico, ele é tão comercial quanto o comercial é técnico. Basta você buscar essa informação. Tá, legal. E na parte de vendas aí, você teve alguma dificuldade? Você sempre se relacionou com os lojistas, mas numa parte de treinamento, né? Essa foi uma outra coisa que me ajudou bastante, porque, assim, se você perguntar a nível Brasil, qualquer lugar que você for, alguém vai conhecer o Lopes. Que legal. Alguém vai conhecer o Lopes. Falou do Lopes, alguém sabe quem é. E isso fez com que eu tivesse menos dificuldade, exatamente por esse relacionamento, por essa proximidade. Já conhecia todo mundo. Eu costumo dizer que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Isso é muito bom, tá? Porque eles sabem que eu vou levar para eles um negócio de qualidade, uma oportunidade. Lógico, ele tem que pensar na saúde financeira do negócio dele. Não é porque ele é amigo do Lopes que ele vai comprar Masa, que ele vai comprar determinado produto. Não, mas isso ajuda bastante. Venda é basicamente relacionamento. Você não chega lá oferecendo já de cara o produto para a pessoa. Se você não tem um bom relacionamento, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade. Se você não conhece aquilo que você vende, não vai ser fácil. Então porque o cliente, para ele vender algo, primeiro ele tem que comprar. Primeiro você tem que passar para ele a imagem da empresa, a credibilidade, passar confiança, segurança, aí a partir daí a coisa começa a fluir. Então, nessa parte, eu posso dizer que eu dei muita sorte por conta desse relacionamento que eu já tinha com a nossa clientela a nível Brasil. Hoje eu estou numa área pequena, onde eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, mas o meu relacionamento, a Masa tem hoje cerca de 9.000 clientes aproximadamente ativos, eu tenho relacionamento com todos eles. Caramba, isso é muito bom, isso é muito bom. E como que foi essa mudança aí de sair de São Paulo, voltar a morar lá, como que está sendo? Num primeiro momento ela é impactante, porque você sai de uma metrópole agitada, tal qual é São Paulo, aquela loucura do dia a dia, aonde você já acorda com a cabeça a mil, e aí você vai para um local aonde o nível de estresse é mais baixo, é tudo mais calmo, você não tem dificuldade com o trânsito. Às vezes a gente sente barulho até de uma sirene tocando, porque não é tão frequente como é em São Paulo. Então, o período de adaptação, ele foi um pouco complexo, mas agora já me sinto um alagoano. Show. Lopinho, hoje você tem aproximadamente quantos clientes aí na tua carteira? A minha carteira hoje ela é composta por cerca de 120 clientes aproximadamente. Como eu falei, é um estado pequeno, tá? Que não cabe mais tanta abertura. Então, qual que é o meu trabalho hoje? É fortalecer os que eu tenho. De vez em quando existe a oportunidade para abrir um outro cliente, mas a gente tem que
ter um pouco de cuidado com isso. Vamos dar uma dica aí pro pessoal, como manter o seu relacionamento, os clientes e tudo mais. Isso é uma coisa interessante, que muita gente pergunta como manter um cliente. Vai ao encontro do que falávamos ainda há pouco, é relacionamento, venda é presença. O telefone ele funciona bastante, o WhatsApp ele funciona, mas nada substitui o corpo a corpo. Presença. É você estar presente no teu cliente e um detalhe, é você ir ao teu cliente e não achar e não ir contando que vai sair com o pedido embaixo do braço. O pedido é só uma consequência. Se você for visitar o teu cliente achando, nossa, eu vou sair de lá com um pedido e isso não acontecer, você vai voltar frustrado. Então você tem que ir com o pensamento, não, eu estou indo visitar o meu cliente. Se tiver um pedido hoje, maravilha. Porque hoje, na maioria das vezes, o cliente ele não tem tempo para te receber e passar o pedido ali. N vezes eu vou no cliente, a gente vai lá, toma um café, às vezes almoça, ele fala, Lopes, mais tarde eu te passo o pedido. Quando é à noite, está no e-mail, está no WhatsApp. Então, visita é fundamental. A presença ela é fundamental. Quem não é visto não é lembrado. Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. O cliente ele pode ser o teu melhor amigo, mas ele pensa na saúde do negócio dele. Se ele estiver precisando de um item que você tem, que vai atendê-lo, mas você não foi até a loja, ele, na maioria das vezes, ele não vai correr atrás de você. Passou um concorrente, ele vai... Cômodo, né? Ele tá lá, né? Exatamente. É assim que funciona. Flopinho, então falamos aí de como você faz para manter, sempre visitando e tudo mais. E agora na parte de prospecção, hoje o que você fala da Masa, como você apresenta a Masa aí? Bom, Caio, hoje fazer prospecção da Masa, falar da Masa é muito fácil, tá? Hoje, quando a gente chega no cliente, seja um cliente pequeno, médio, grande, quando você fala de Masa, ele já conhece ou no mínimo já ouviu falar, tá? Então, quando você tem um material apresentável, hoje quando você chega no cliente que mostra o tamanho do portfólio, que é inegável, nós somos hoje o maior portfólio do país, ninguém tem a quantidade de produtos para oferecer no segmento inteiro que a gente tem, isso acaba tornando-se muito mais fácil. Diferente de lá no começo, que a gente tinha lá um catálogo e não era lá tão apresentável, a marca era desconhecida. Mas quando você chega num cliente, ele já ouviu falar de Masa? Na grande maioria das vezes, ele já ouviu falar de Masa, e aí eu até tento entender como, aonde ele ouviu falar, e na maioria das vezes é através das redes sociais. Que legal. A maioria das vezes ele viu um vídeo no TikTok, ele viu um vídeo no Instagram, e aí é que a gente vê que essa é uma ferramenta que funciona. Então fazer prospecção hoje da Masa, eu diria que não é a maior dificuldade. A maior dificuldade hoje é você encontrar dentro do cliente um espaço. Porque geralmente ele já está definido com uma determinada marca, né? E é difícil ele abrir espaço, então você tem que identificar, você entrou na loja, você já tem que ver com que ele trabalha, falou, opa, isso eu tenho, e aí fala pro cara, ó, me dá uma oportunidade nesse aqui, eu vi que você trabalha com spray da outra marca, eu tenho uma linha de spray completa, com preço bacana, vamos começar com spray, eu vi que você trabalha com impermeabilizante, eu tenho uma linha de impermeabilizante completa, homologada pelo INB, que vai te dar a mesma segurança, a mesma garantia, com um preço fantástico. E aí você começa a encontrar brechas, encontrar abertura, quando você menos espera, você está dentro do cliente. Show. E a parte do relacionamento que você já tinha com o lojista, isso te ajudou de alguma maneira? Ajuda, mas não é tudo, né? Porque... De novo, o cliente ele pensa na saúde financeira do negócio dele. Ele não compra do Lopes porque o Lopes tem o olho azul, porque o Lopes é amigo dele. Não, ele compra se for interessante para ele. Certeza. Então eu vou para lá, ele tem que ter, eu tenho que ter a convicção de que eu estou levando um bom negócio para ele. Ele tem que entender que o que eu estou levando é uma oportunidade. E eu também tenho que entender que ele só vai comprar se for interessante para ele. Isso é fato. Ô Lopinho, uma coisa que eu acredito que impacta muito, porque eu já presenciei isso várias vezes, é quando o pessoal vem conhecer a nossa estrutura aqui de fábrica, né? Isso é uma coisa, Caio, que é inegável. Todos os clientes que aqui vieram, mesmo eu já como representante comercial,
na época de gerente comercial, todos saem daqui encantados com a estrutura que ele encontra, com o calor humano, a energia positiva que tem aqui dentro. Eu sempre falo que as pessoas não têm ideia da estrutura que tem por trás dessas 4 letrinhas. Ô Lopim, você falou aí sobre a energia que tem aqui na Mazda, e isso já foi dito em outros podcasts. Eu queria que você falasse um pouco aí como que é a gestão, inclusive, do Nenê, a energia aqui do pessoal. Eu costumo dizer o seguinte, que aqui não é uma empresa, né? É uma família, onde todo mundo sente-se à vontade, e é por isso que funciona. É por isso que funciona, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, faz da forma que tem que fazer, e cobrança vai existir sempre, porque faz parte do negócio. Mas diferente de outras corporações, posso até citar outras pelas quais eu passei, aqui as coisas fluem de uma forma extremamente natural. A gente percebe que as pessoas interagem uma com a outra, elas falam a mesma língua, às vezes elas se entendem num simples gesto. Não precisa nem falar, a pessoa já entende a necessidade, e os departamentos eles trabalham integrados, então não existe aquela rivalidade entre os departamentos. Não, todo mundo trabalha pelo bem comum e é isso que funciona. Então essa energia que existe aqui dentro, esse calor humano, desde do topo da pirâmide até a base, todo mundo é tratado por igual, e isso faz muita diferença, e isso faz com que cada dia mais as pessoas se comprometam com aquilo, com a parte que ela tem que fazer. E quando há comprometimento, as coisas acontecem. E foi até legal, né? A gente tá aqui na sala fazendo, o pessoal vem aqui, te abraçou. Isso é realmente todos os setores, todo mundo conversando, um ajudando o outro. Isso para mim é um verdadeiro presente, porque eu estou afastado da planta aqui, da planta física, há cerca de 1 ano, e eu conheço praticamente todo mundo, desde o pessoal da administração ao chão de fábrica, ao motorista. Então a minha relação com esse pessoal é muito, muito bacana. Prova disso é o que você acabou de falar. Eu encontro no corredor, um me dá um abraço, um me cumprimenta. E isso é coisa que foi plantado lá atrás. Com certeza. Foi plantado lá atrás. É muito legal, né? Ver esse carinho que as pessoas têm. Isso não tem preço, na realidade, né? Ô Lopim, nesses 16 anos de Mazda aí, eu acho que tem muita história, muita coisa boa, muita coisa engraçada. Você lembra de alguma coisa que você passou e que você pode compartilhar com a gente? Caio, tem várias, né? Eu poderia citar centenas delas, mas algumas que marcou foi, por exemplo, eu ter que sair de um destino e ir a outro e perder a conexão e chegar no aeroporto, não conseguir embarcar, e o trabalho que estava agendado foi por água abaixo. Então ficou para a próxima. Mas a situação mais inusitada que eu tive foi numa assistência técnica, uma ocorrência aqui em Ribeirão Preto mesmo. Pertinho da gente. Na qual era um diagnóstico simples. O cliente havia pintado um prédio com uma tinta na cor tomate seco, que é uma cor escura. E essas cores mais intensas, em contato com pequenas quantidades de água, ocorre um fenômeno que chama-se extração de solúveis, ou seja, onde a água escorre, ficam umas manchinhas esbranquiçadas e as pessoas se desesperam com isso. E na realidade é fácil de resolver, é só lavar, fazer uma cortina de água, aquilo vai uniformizar e não tem problema. E eu fui lá, inclusive com o Flávio, um companheiro nosso aí, representante, e o cliente não aceitou o diagnóstico, e não só não aceitou, como ele partiu para agressão. Você tá brincando? Ele literalmente me agrediu, tanto é que eu fiz boletim de ocorrência. Caramba! Chegou a esse ponto. Então essa vida nossa é cheia de perrengues. A gente de vez em quando enfrenta algumas situações que você tem que ter sangue frio, você tem que ter discernimento, você tem que respirar, contar até 1 milhão para você não fazer bobagem. Porque senão você acaba fazendo o que não deveria. Mas perrengue sempre tem. Nossa, Lopim, é cada uma, né? Tem mais algum outro que você lembra, alguma outra coisa? Tem situações que são engraçadas, né? Eu posso até citar algumas viagens que eu fiz com o Nenê, por exemplo,
Lá no início era bastante corrido, às vezes até por conta do tempo, a gente chegava para jantar, dividia um sanduíche, dividia um refrigerante, na hora de descansar, dividia o mesmo quarto. Então, isso não deixa de ser um perrengue, né? Mas aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo as coisas acontecerem e vira história. O bacana é isso, aqui vira história, né? Mas perrengue sempre tem, sempre teve, sempre tem, sempre vai ter. E a gente tem que estar preparado para isso. Show. Ô Lopim, todo final de podcast aqui a gente faz um bate-pronto de respostas rápidas. Então eu vou te falar, você me responde uma ou duas frases no máximo. Perfeito. Tá bom? Família. Tudo. Família para mim é a base de tudo. Felicidade. Felicidade é você fazer aquilo que você gosta, no lugar que você gosta, com quem você gosta. Um ídolo. Eu não vou ser hipócrita. Um ídolo é o meu chefe, é o Nenê. E ele é fora de sério. É fora, né? É, fora da curva. Tá bom. Um medo. O único medo que eu tenho é de, em algum momento, perder tudo isso, ou seja, ficar inútil. Um sonho. Um sonho, eu acho que eu já realizei quase todos eles, mas eu acho que o meu maior sonho agora é continuar contribuindo com o meu trabalho e continuar dando resultados. Futuro. Futuro, o que eu diria do futuro? O futuro eu espero uma vida tranquila, trabalhando sempre, né? E fazendo aquilo que eu gosto. José Carlos Lopes. Lopinho. José Carlos Lopes, o Lopes, mais conhecido como Lopinho, um apelido carinhoso que me deram, que eu acho fantástico. Tintas Masa. Tintas Masa, para mim, foi a maior escola, é a maior escola, e eu cuido dessa empresa como se ela fosse minha, e ela é minha. Eu vejo o negócio como se ele fosse meu. Então, para mim, é tudo. E, ô Lopinho, agora, todo final também de podcast, a gente deixa o nosso convidado falar uma frase que quer deixar para o pessoal, uma mensagem positiva, uma frase que gosta. Então, esse momento é teu, fica à vontade. Na realidade, assim, frase positiva a gente escuta todos os dias, frase de motivação, a gente está sempre ouvindo, mas eu acho que a frase que eu passo para todo mundo é: seja comprometido com aquilo que você faz. Faça o que você gosta, com todo o carinho possível, que sem dúvida o resultado vai ser satisfatório. Sem dúvida você vai obter êxito. Show. Então, Lopinho, muito obrigado aí por participar, por tirar esse tempo aí para bater um papo com a gente. Eu que agradeço, Caio, pela oportunidade, e estamos aí, né? Vamos... Vida longa a todos nós. E é isso, galera. Então, o nosso podcast aí vai na íntegra no YouTube, também estamos no Spotify. Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. E vamos embora. MasaCast, estamos só começando.